Deixa eu contextualizar um pouco para você que ainda não sabe, ou que está começando a se inteirar sobre as questões de privacidade e proteção de dados. Surgiu no ano de 2018 no Brasil uma legislação específica que regulamenta, que estabelece como as empresas vão tratar os seus dados pessoais que têm acesso, como a empresa vai tratar as informações dos colaboradores, dos seus clientes, nas questões de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, a LGPD, ela surge com este objetivo de criar para as empresas, para as entidades públicas, a obrigação, vamos assim falar, de deixar de maneira muito transparente como a empresa trata a sua informação, trata o meu dado pessoal. E nesse sentido, a LGPD ela cria a LGPD um novo profissional, que é o profissional de dados pessoais. O grande objetivo aqui do canal do Aplica LGPD é trazer uma possibilidade para diversos profissionais de qualquer formação atuar com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, não é um obstáculo, não é uma objeção para atuar com a Lei de Proteção de Dados Pessoais ter formação na área jurídica. Não é uma objeção. É lógico que existem momentos dentro desse processo de adequação que vai ter o papel essencial do advogado. Por exemplo, revisão dos contratos. Por exemplo, identificação das bases legais na hora de fazer o mapeamento de dados. Mas não é uma restrição para o profissional da área do direito atuar como profissional de dados pessoais. Então, eu sempre gosto de trazer aqui esse exemplo para saber, você que sai do outro lado, formação em administração, contabilidade, marketing, gestão de processo, tecnologia, saúde, educação, todos podem atuar com privacidade e proteção de dados pessoais. Vocês podem perguntar, Fernanda, exemplo de uma pessoa que realmente não tinha nada, que começou do zero, na verdade menos zero, sobre questões de privacidade e proteção de dados pessoais e agora atua com isso. Eu sempre gosto de trazer o meu exemplo. Há 4 anos eu escolhi estudar questão de privacidade e proteção de dados pessoais, porque naquela oportunidade eu enxerguei um grande mercado para profissionais da área. Então, nesse momento, na verdade, lá há 4 anos, quando eu tive essa percepção, eu falei, caramba, aqui é uma possibilidade. Eu já era advogada, já era professora universitária há muitos e muitos anos, mas eu sempre gosto de novos desafios. Então, literalmente, eu comecei do zero. Investi em vários cursos, muitos cursos, ainda continuo estudando, ainda continuo fazendo cursos. Eu investi na minha marca enquanto profissional específico da área, no meu caso especificamente da área da advocacia. Eu comecei a estabelecer estratégias de como acessar possíveis clientes, literalmente muitas vezes sendo bem cara de pau, no sentido de fazer uma proposta, de fazer uma reunião. E hoje com a tecnologia isso facilita muito esse processo. Eu comecei a me colocar também nas redes sociais, trazendo dicas, sugestões. Isso já tem 4 anos que eu venho estruturando, já venho estudando. E eu decidi também criar um curso onde eu quero compartilhar com os meus alunos no curso Meta Aplica LGPD todas as técnicas que eu utilizo com os meus clientes nas questões de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, assim, eu acredito muito no poder de transformação que a educação tem e é exatamente o que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês. Então, assim, algumas pessoas me perguntam assim, na verdade nem perguntam, afirmam, Fernanda, eu não tenho a mínima capacidade de atuar como profissional de dados pessoais. Não tenho formação jurídica ou tenho formação jurídica, mas não sei nada sobre privacidade e proteção de dados. Não sei nada de tecnologia, não sei nada de gestão, não sei nada. Definitivamente não sei nada. Esse é um grande equívoco que você está colocando na sua mente de que você não é capaz de atuar como profissional de dados pessoais. Todos somos capazes de atuar com qualquer tipo de profissão. E especificamente profissional de dados pessoais é algo muito plausível para todos nós. E eu falo isso com muita segurança porque eu literalmente também não sabia nada. Eu comecei do zero.
não tinha ninguém para me apoiar, como um padrinho, vamos assim falar, como uma madrinha, nada disso. Literalmente, eu enxerguei nessa profissão de dados pessoais como uma grande oportunidade para melhorar a minha vida profissional e principalmente possibilitar a minha vida pessoal com minha família, com meu filho, com meu marido, tendo uma melhor condição de ter mais tempo com eles. Então esse é um obstáculo que é facilmente superado desde que você tenha efetivamente vontade de atuar com privacidade e proteção de dados pessoais.